Estamos retornando da suspensão dos trabalhos ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeira, presente. Dário Luiz, presente. Vinícius Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Eli Venâncio Ferreira, presente. José Alberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César Souza Sardim, presente. Natalino da Vida Silva, presente. Uberatan Cações, presente. Vanderlei Rodrigues, presente. 20 vereadores presentes. Questão de ordem, presidente. Declaramos reabertos os trabalhos da sexta sessão ordinária, do dia 9 de março de 2026. Deferido a questão de ordem de Vossa Excelência, vereador Márcio. Em virtude de... Só um pouquinho. Reabertos os trabalhos às 17 horas e 36 minutos. Agora sim. Fica um pouco mais tranquilo, mas eu gostaria de que tivesse na exposição de motivos, mas ela poderia mandar isso aí por escrito e anexar no processo, para a gente ter tranquilidade. Eu vou votar a favor. Só um minutinho, vereador Estela. Senhores vereadores, nós suspendemos ainda há pouco, porque nós entendemos aqui, mas precisa explicar para a população que está em casa. O que nós recebemos do governo? A informação. Por que somente esses 6 serviços, que são os únicos 6 serviços na cidade de Bauru voltados para a execução do acolhimento institucional de crianças e adolescentes no município de Bauru? Então, estão aumentando o repasse per capita para um serviço específico na nossa cidade. Por isso que somente essas instituições e estes serviços, neste momento. Nós vamos continuar a discussão do projeto. Pede complementação de tempo a vereadora Estela Alexandre Almagro. Não? Tá. A Estela Alexandre Almagro, ela pede complementação do tempo e a terá regimentalmente por até 3 minutos. Se não apanha, né? Se não é a oposição, né, vereador André Maldonado? Ninguém votaria contra reajuste de valores para os serviços prestados. Eu vou reafirmar aqui a minha crítica, porque não são minhas as palavras do vereador Marcos, presidente, de agora está esclarecido. Está esclarecido caramba. Está esclarecido coisa nenhuma. Que mostra que a atual secretária parece que vai tão mal quanto a última. Sai Lúcia Rosim, entra a substituta e continua tudo perdido. Não é? Tinha que ter tido mais clareza antes da mãe da prefeita deixar o barco afundando e sair agora para ser candidata, que é o que todo mundo sabia que ela ia fazer lá. Afundou a secretaria. E o desastre do encaminhamento desse projeto mostra a falta de compromisso com a transparência e com o procedimento. Por quê? Manda um projeto fazendo por aditivo um remanejamento de valores para situações de abrigo. As entidades que atendem como abrigo, seja de crianças, seja de mulheres, etc. Tá, até em tese tudo bem. Porém, no projeto vem 3 entidades, 3 serviços. Aí não se tocou, provavelmente, está faltando. Ou alguém gritou, porque a prefeita age pelo grito. É igual o transporte escolar hoje. Se não gritar no ouvido e falar você está errada, não se movimenta. Aí vai lá e manda o aditivo mudando para 5. Aí ela retira o aditivo de 5 e manda o de hoje, que é de 6. Algo de errado não está certo na forma como a política de assistência vem sendo tratada. E também não é através de aditivo pontual, direcionado pelo grito. Tem que ser pelo reconhecimento, pela importância, pela fiscalização e pela transparência. Trabalha direito, faz o serviço certo, está atendendo adequadamente, está cumprindo com os objetivos, merece o reajuste, porque está fazendo no lugar do poder público. Não através desses aditivos. Está errado. Está errado. Não é política de assistência e de correção de serviço. Porque isso vai estabelecer distorções nos outros serviços da assistência social. Então, a gente faz diferente do que foi aprovado aqui em dezembro, somente para situações de abrigo.
e os demais serviços não. Então, acabou a linearidade. Acabou o debate mais amplo. E aí, se eu gritar, se eu disser não dá, vai adequar? E se nós tivermos nos próximos 3 meses o levante, como podemos ter, porque de fato está muito além do desejado, aquém do desejado, os valores praticados nessa correção ano a ano, por uma série de questões. Então, eu sei que a casa não vai obstaculizar, mas eu vou fazer um artigo 18 para instruir a audiência que nós teremos aqui, que já está marcada, para fazer balanço da assistência social no município. Inclusive com centenas de milhares de reais que foram perdidos. E é por essa desorganização, essa falta de visão estratégica e administrativa, que seguramente a assistência está indo para derrocada neste governo da prefeita Sueli Rosim. Continue a discussão, eu peço a palavra, peço que o primeiro secretário assuma, por favor. Tempo, presidente, por favor. Senhores vereadores, senhora vereadora, a população que nos acompanha na galeria, também pelos veículos de comunicação, eu acho que eu vou tentar resumir o que nós vamos votar logo mais aqui, que é um aumento per capita de alguns serviços do nosso município, que é o serviço de acolhimento aí de crianças e de jovens adolescentes do nosso município. Final do ano, diversas entidades procuraram, inclusive Vossa Excelência, vereador Maldonado, vereador Júnior e tantos outros vereadores aqui da casa, justamente porque chega no final do ano e a conta dessas entidades do terceiro setor, elas não fecham no final do ano, porque tem 13º, tem tantas contas para pagar. E há uma solicitação, claro, dessas entidades ao Executivo para o aumento do repasse. Nesse momento, nós não estamos tratando de aumento de repasse para todas as instituições da nossa cidade. O que nós recebemos aqui, o que nós vamos votar, é importante deixar registrado aqui, nós vamos votar hoje o aumento per capita para a ELESAB, para serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, também a Associação de Proteção à Maternidade e à Criança, que é a APMC, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, a Associação Wise Madness, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, também, e a Associação Elas, também, Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência, e a Associação Filhos do Reino em Ação AFRA, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Criança e Adolescente de 6 a 15 anos. Então, eu gostaria só de deixar esse registro aqui, porque, obviamente, que todos nós ficaríamos felizes se todas as instituições estivessem, nesse momento, recebendo um aumento per capita. Porém, nós não temos o controle dos recursos do Executivo. O Executivo que sabe como está a situação das suas finanças e aquilo que eles podem estar melhorando na questão dos repasses. Hoje, está para nós aqui, são 6 serviços, e não é porque não estão os outros serviços que a gente não vai, nesse momento, aprovar, eu entendo, vereadores, aprovar esse projeto, para que a gente ajude essas instituições que estão precisando muito desse aumento per capita e que, nesse momento, chega para nós o aumento do repasse per capita para essas instituições, né? Quem sabe, em algum momento, a gente torce muito para que melhore as finanças do nosso município, para que a gente possa, em algum momento, discutir e aprovar aqui na Câmara o aumento per capita para todas as instituições. Mas, nesse momento, nós temos esses 6 serviços de acolhimento que são extremamente importantes, e por isso que eu peço o apoio da Câmara Municipal para que a gente possa aprovar esse projeto hoje. Faço reserva do meu tempo, presidente. O senhor possui 3 minutos.
6 minutos, perdão, 6 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra o vereador Márcio, terá por até 10 minutos. Márcio Teixeira. Passa ano, entra ano, os projetos sempre vêm quadrado, só faltou uma exposição de motivos. Eu peço novamente, presidente, que venha por escrito isso, da Secretaria do Bem-Estar Social. Eu acho necessário. É o momento de votar, sim, estou falando que eu vou votar o projeto, mas tem hora que a gente não entende, a gente se perde, por causa disso que falta o diálogo. Tantas entidades nós sofrendo, período de 2025, todas as entidades, todos sabem que veio agora, que tiveram que introduzir o ticket, isso influenciou muito. Não é só elas, o olhar da secretaria. Realmente, hoje o Hélio foi muito feliz na fala dele, falando de emendas paradas há anos, o sofrimento. E eu quero deixar todos vocês aí, quando a gente tem um convênio com uma entidade, a gente tem que deixar bem claro. Vai para o jurídico um convênio que a gente tem para ficar 5 meses esperando uma emenda, um recurso. A gente tem que modificar e colocar seriedade muito mais em cada pasta. Ou colocar pessoas. Então, isso é isso. Eu preciso, para votar tranquilo, e vou votar, quero votar esse projeto hoje, que passe por escrito uma exposição de motivos. Só uma questão de ordem, vereador. Só fazer um adendo aqui na colocação feita pelo presidente. Dizer nós queríamos que fosse linear e para todo mundo é genérico demais, presidente. Nós acabamos de votar o orçamento, nós estamos em fevereiro. Acabou fevereiro, entramos em março, acabamos de entrar em março, não terminou o primeiro trimestre do ano. Isso significa que o governo não está dialogando, nem com as entidades, nem com os usuários de serviço. Se estivesse ouvindo, ia saber que o reajuste dado em dezembro não era suficiente. Então, isso aqui é remendo. O que está acontecendo hoje é remendo. E não está se corrigindo os valores. Não está. Está se fazendo por aditivo essa complementação de valores per capita, momentaneamente, por aditivo. E detalhe, está se usando não o orçamento municipal, o fundo, recursos alocados no fundo. Lembrando que o Fundo Municipal de Assistência costuma patrocinar, inclusive, muitos editais, que muitas das outras entidades estão acostumadas, inclusive, a planejar a utilização desses valores. Portanto, é descobrir um santo para cobrir o outro, e só na base do grito. Por quê? Porque não ouviu o diálogo republicano que foi colocado em tantas audiências aqui, pelas entidades assistenciais, por vereadores que militam na causa e por quem quer debater o tema como política pública, e não como costura e remendo. Sem dúvida, vereador. Peço a reserva do meu tempo. Obrigado. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência dispõe ainda de 7 minutos. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à permanência com os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Passaremos agora ao processo... O senhor estava na tribuna, falou que ia votar a favor, Excelência. Desculpa, não entendi. O senhor é contra o projeto, Excelência? Eu condicionei a que viesse por escrito a fala da secretária. Tranquilo, eu voto. Se comprometer de mandar por escrito, o que ela falou aí, eu voto. Está no grupo de vereadores já. Então, por favor, mas pede para ela mandar por escrito, presidente. Tá bom. Vamos. Tá, obrigado. Meu voto é a favor. Agora está fechado, então. Então, está aprovado por unanimidade. Quem falou, Agi? Foi você. Obrigado. Senhores, nós passaremos agora ao processo 30/26, que é o projeto de lei número 6/26, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos federais para a organização da sociedade civil do setor privado que especifica, autoria prefeita municipal. Senhores vereadores, esse daqui é uma emenda parlamentar, certo? No valor de R$100 mil, que está indo para o Fundo Municipal de Assistência Social, para a Casa da Esperança, tá? Então, é uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil. O referido processo está em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, está aprovado. Passaremos agora ao processo 336/25, é o projeto de lei que dispõe sobre a reserva de percentual mínimo de datas disponíveis no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves para produções artísticas locais, estabelece critérios de transparência e democratização do acesso e dá outras providências. Autoria Marcos Antônio de Souza, o referido processo está em discussão. Pede a questão de ordem, deferida, excelência. Questão de ordem, presidente. Apenas para indagar de Vossa Excelência, que é o autor, Sim. se o conteúdo foi compartilhado e se tem alguma posição do Conselho de Cultura. Que o Conselho Municipal de Cultura, quando surgiu, terminou, em tese, aí, a reforma do teatro e surgiu a normatização e os valores, houve uma grande movimentação, eu recebi, você recebeu, vários vereadores receberam, Sim. E o Conselho se posicionou. Se há um projeto de lei de sua autoria alterando essa normativa, supostamente para melhor, eu acredito que seja, eu indago se houve o envio deste projeto para o Conselho de Cultura, se é do conhecimento do Conselho e se tem alguma manifestação positiva do Conselho em relação às alterações propostas por Vossa Excelência. Vereadora, na verdade, não tem aqui, porque a partir do momento que a gente apresenta, vai para as comissões faz as indagações. Salvo engano, foi... Não, eu indago de Vossa Excelência. Ao fazer, já que também participou de reuniões, teve este cuidado de dialogar com as lideranças do Conselho, se este é o anseio deles, na direção que Vossa Excelência está apontando no PL? Não há, mas não está alterando uma legislação. Não há hoje uma legislação que trate da questão de reserva legal. Isso é que nós estamos propondo é novo. Sim. Você poderia, por exemplo, na mesma normatização, ter pedido alteração para que isso fosse contido. De qualquer forma, eu estou falando de conteúdo. Foi discutido com alguém do Conselho esse PL? Olha, o Conselho, vereador, acabou de se findar, foi criado um novo Conselho. Vossa Excelência gostaria que tivesse o parecer do Conselho, a gente pode sobrestar, não tenho nenhuma dificuldade. A informação que eu tenho da Secretaria Municipal de Cultura, que é um anseio dos profissionais da cidade... Nos termos que está aí. Ter vagas disponíveis, um percentual, porque o que nós tínhamos, dependendo o secretário que passa por lá, vereadora Estela, fecha-se as principais datas para grandes produtores de fora da cidade e os produtores locais, quando vão procurar uma data no teatro, tem a segunda-feira, tem a terça, tem a quarta, né? Então, eu estou falando, eu entendo perfeitamente, acho necessário, acho que já deveria ter vindo na normatização proposta pelo Executivo, já foi uma insensibilidade para essa escuta social. Não me oponho a que seja aprovado hoje, só estou levantando essa preocupação porque é hábito meu, Sim. do mandato, de todas as discussões, inclusive era meu hábito nas comissões. Toda vez que um PL diz de forma direta uma pauta, pedir manifestação do Conselho. Por isso que eu estou perguntando. Eu não me oponho à lei, só estou indagando porque considero que é sempre estratégico. Vereadora, essa lei, ela tramita aqui na Câmara Municipal desde 3 de novembro de 2025. Eu não tenho nenhuma objeção se nós sobrestarmos esse projeto hoje e a gente encaminhar, inclusive, para a nova formação do Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que até uma forma de prestigiá-los, acho que é importante. A gente pode pedir, posso pedir o sobrestamento daqui, eu peço sobrestamento de 2 sessões ordinárias e encaminho a solicitação da manifestação ao Conselho Municipal de Cultura, Tico. Tá bom? O pedido de sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, está aprovado. Passaremos agora ao projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Vida em Ação. Autoria Vanderlei Rodrigues Júnior. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Eu peço que todos os processos e assuntos sejam votados em blocos. Obrigado. Excelência, o pedido está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Votaremos em blocos processos em discussão única. São eles. Algum destaque, senhores, falando antes
Tem algum destaque? Não? Então, nós vamos votar em bloco. O processo 39/26 é o projeto de decreto legislativo da denominação de ciclovia Isabelle Pinheiro Jerônimo Santos a uma ciclovia da cidade. Autoria, Ubiretã Cássio Sanches. O processo 41/26, projeto de decreto legislativo da denominação de Praça Valquíria Aparecida Galhacas Giacomelli a uma praça do Parque Santa de Virges. Autoria, Arnaldo Ribeiro. Processo 44/26, projeto de decreto legislativo que revoga o decreto legislativo número 134, de 7 de outubro de 1991, que denominou Núcleo de Saúde, Dr. Sebastião Simi, tendo em vista a demolição do referido Núcleo de Saúde. Autoria, Mesa da Câmara. Processos 45/26, projeto de decreto legislativo da denominação de Rua Benedito Bueno de Moura a uma via pública do loteamento Green Florata. Autoria, Manuel Afonso Lozila. Moções. Moção de aplauso, número 37/26, a comunidade evangélica restaurar por sua relevante contribuição ao desenvolvimento espiritual, humano e social no município de Bauru. Autoria, André Maldonado. A moção 38/26 de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para que promova com máxima urgência a regulamentação e atualização das políticas públicas estaduais atualmente vinculadas ao ICMS, especialmente a nota fiscal paulista, adequando-as ao novo modelo tributário instituída pela reforma tributária. Autoria, Arnaldo Ribeiro. E a moção 39/26, tem mais aqui, 39/26, de aplauso ao senhor Davi Marques, por sua história inspiradora, exemplo de perseverança e pelo relevante papel que exerce no fortalecimento do empreendedorismo local. Autoria, Dário Luiz. A moção 40/26, de aplauso ao doutor Cindy Teraoka. Shindy Teraoka, advogado, em reconhecimento à sua destacada trajetória profissional exercida com ética, integridade e compromisso com a justiça, bem como pela relevante contribuição ao fortalecimento da advocacia e ao serviço prestado à sociedade. Autoria, Márcio Teixeira. A moção 41/26, de aplauso a Biogel Soluções Ambientais pelos relevantes serviços prestados em Bauru e região na área ambiental, bem como ao seu contínuo compromisso com a preservação no meio ambiente. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. E a última moção, a moção 42/26, de aplauso ao Albergue Noturno de Bauru em reconhecimento à sua trajetória construída com compromisso, cuidado e respeito à vida humana. Autoria, José Roberto Martins Segala, Natalino Davi da Silva e Vanderlei Rodrigues Júnior. Todas as moções, bem como os projetos de decretos legislativos, estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar, estão aprovados. E, nesse momento, senhores vereadores, mas antes de passar para a explicação pessoal, quero registrar que nós temos um servidor na casa novo, Júlio Fortenza, tá certo? Acertei? Forteza. Júnior Forteza é o novo procurador da Câmara Municipal e gostaria de desejar as boas-vindas para o senhor. Seja bem-vindo, viu, querido? Agora sim, nós passaremos às explicações pessoais e o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Natalino Davi da Silva. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham,
São dois assuntos. Primeiro, assim que eu cheguei nesta casa hoje, senhor presidente, eu acabei, de fato, diante dessa comoção e do tema que se proporcionou sobre a dificuldade realmente que essas mães dos alunos aí estavam tendo em relação ao transporte escolar dos seus filhos, eu assinei essa SEI, deixo bem claro, mas, ao mesmo tempo, já buscando, né, do governo realmente uma resposta, e o governo realmente já tinha me adiantado que ia procurar solucionar esse problema, né? O líder do governo, o vereador Sandro Bussola, conversei realmente também com o chefe de gabinete, e ainda para reforçar a retirada da minha assinatura nessa SEI, foi publicada nesta data, às 16h18. Se a TV Câmara puder dar um zoom aqui. Pelo Jornal da Cidade, de que as crianças voltarão realmente a ter o transporte. Crianças que estavam sem transporte escolar voltarão a ter ônibus. Então, está dito aqui, havendo essa atenção aí do governo, eu tenho certeza que a iniciativa realmente aí cai por terra. Então, realmente, eu comunico a todos realmente a minha retirada da assinatura aí. E outro assunto, senhor presidente, quero aqui pedir à TV Câmara que rode o vídeo de uma visita de uma entidade social, a CAE, e qual realmente foi o tema aqui, né, da aprovação, da transposição de recursos, de ajuda a essas entidades. Você vê que realmente o trabalho que vem contribuindo aí com que é o terceiro setor, né, que precisa muito de apoio. Eu gostaria de pedir à TV Câmara que pudesse rodar o vídeo aí dessa minha visita aí nessa entidade, por favor. Nesta manhã de sexta-feira, fiz questão de estar visitando aqui essa instituição, a CAE. Para quem não sabe, a CAE existe um projeto belíssimo, né? Tem passado por algumas questões, mas hoje com a nova composição da diretoria, representada aqui pelo presidente Gustavo, a primeira secretária Cacilda, Liliana, sei que são maravilhosas. Quero aqui dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar vindo aqui e acompanhando todo esse desdobramento que vocês, essa nova composição, está buscando para reativar e ampliar cada vez mais o atendimento às crianças e adolescentes dessa região de Bauru. Com esse vereador, não tenha dúvida que realmente a gente vai estar sempre à disposição. Eu parabenizo desde já, viu, Gustavo? Este ano a ACAE está fazendo 20 anos e o nosso grande presente é a visita aqui do vereador. Inclusive, ele veio aqui acompanhar de perto o atendimento das crianças, como tem sido feito durante as salas de aula, viu as atividades, e estar aqui é um impacto enorme para a gente. Eu que agradeço, não tenha dúvida que não somente eu, mas todas as forças vivas da cidade, que vê locais como esse, né? Tá muito bonito, gostei muito e parabenizo, porque, como eu disse, né, atuar nessa área, falta quem tem amor. E a gente percebe aqui o carinho que vocês têm com todas as crianças e as famílias que estão atendidas por essa instituição, a CAE, aqui no Parque de Jaraguá, em Bauru. Então, senhores e senhora vereadora, essa instituição realmente ela vem prestando um trabalho há 20 anos, né? Ela passou por um processo de desgaste, principalmente pela gestão anterior. Está em nome do atual presidente Gustavo, que compõe a nova diretoria. Eu quero parabenizar pelo empenho, pela garra de estar reativando essas atividades nessa região aí do Parque Jaraguá, e conte com esse vereador. Eu gostaria também de conclamar realmente o apoio de toda a casa, porque são regiões carentes que, se não tiver pessoas dos quais realmente a gente pôde vir nesse vídeo aí, e aqueles outros que não apareceram, mas realmente que está junto realmente nessa ação, como que ficaria? Então tem aqui o nosso carinho e só tenho a desejar sucesso, e conte com esse vereador naquilo que for possível da minha parte aí de ajudar. Inclusive, realmente é uma instituição que está ampliando os atendimentos, as atividades,
para que realmente aonde a prefeitura, dentro das suas políticas públicas, não consegue, realmente essa instituição realmente está fazendo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, o vereador André Maldonado. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Ubiratã Cássio Sanches. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, eu só quero... vou esperar o senhor acertar ali para não roubar o tempo. Eu quero comunicar que amanhã nós teríamos uma reunião aqui para discutir sobre o repasse de algumas verbas para o Instituto Elas e também para a Eliassab, para tirar algumas dúvidas com relação ao transporte escolar, a acesso a outras políticas públicas e também o aluguel social. Nós fizemos 2 agendamentos para essa reunião e amanhã, como a maioria dos membros da Comissão de Fiscalização e Controle não vai poder estar presente, inclusive o seu presidente, nós reagendamos esta reunião, estou apenas aguardando a próxima data. Mas é necessário que essa reunião seja realizada, inclusive, para a gente dirimir as dúvidas que foram colocadas no nosso gabinete, foram expostas para o nosso gabinete, ou melhor dizendo, e nós vamos remarcar esta reunião. Apenas para pontuar e avisar ao Executivo que não é uma decisão monocrática desse vereador, porque, infelizmente, eu não tenho essa característica, mas é em função da participação dos demais membros da comissão é que nós estamos reagendando. Eu já alertei alguns colegas que trabalham no terceiro setor, porque trabalhar no terceiro setor, com colaboração de qualquer prefeitura, de qualquer executivo, é muitas vezes comprometer, inclusive, o seu trabalho, porque a gente acostuma com o repasse, e às vezes eles são fundamentais, porque outros setores, outras entidades trabalham por força pessoal, por força de amizade, e tem no Poder Executivo talvez um braço que pudesse sustentar, vereador Márcio. Mas, infelizmente, trava-se muitas coisas em função da política pública não ser bem discutida e a parceria não ser bem estabelecida. Eu não aconselho aqueles que trabalham voluntariamente, que trabalham para o terceiro setor, entidades que se doam, que continuem ampliando os seus parceiros, que ampliem os seus envolvimentos, mas que pensem muito bem, viu, Cabelinho, para fazer parceria com o poder público, porque não é um caso específico de Bauru, mas nós vimos o Esquadrão da Vida quando, antes de ter o poder público como parceiro e atualmente como parceiro do poder público. Alguma coisa nessa relação acaba se estragando, se deteriorando, e a finalidade ela passa a ser desviada. Essa é minha opinião, é o meu conselho que eu daria, porque confesso que nós temos muitas vezes que descascar abacaxi que não precisaríamos descascar. Então, quem trabalha voluntariamente, amplie sua gama de voluntários, envolva as igrejas, envolva pessoas, envolva amigos, faça carnezinho e sirva a população voluntariamente. Esse seria o meu conselho. E, por último, eu quero aqui me solidarizar com o ex-presidente dessa casa também, o ex-vereador Roberto Bueno e a sua esposa Lilian, pelo passamento do seu filho, o enteado Ítalo, aquele rapaz que foi acidentado ali nas Nações Unidas, e nós estamos até, presidente, pedindo aí um minuto de silêncio,
e dizer aqui que nós sentimos muito pela perda. A pastora Lilian tem aqui o meu sincero pesar, e ao Roberto também nossos sentimentos. Que Deus abençoe e conforte o coração dessa família. E aos demais, que Deus abençoe, que tenhamos uma semana rica e cheia de bênçãos. Obrigado, presidente. Amém. Vamos seguindo aqui. Próximo orador inscrito, vereador Cabo Elinho. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, todo o público que nos acompanha presencialmente ou através da Rádio Câmara, TV Câmara e todas as mídias sociais, tenham todas excelente noite. E eu gostaria, senhor presidente, de apresentar aqui, TV Câmara, por gentileza, se puder dar um close aqui no celular. A partir de amanhã, dia 10, Câmara pressionou e crianças voltam a ter transporte escolar. Muito obrigado, TV Câmara. É isso. Eu queria parabenizar de verdade, de coração, a prefeita municipal pela sensibilidade. Nós cobramos aqui, nessa tribuna, os vereadores cobraram e certamente se sensibilizaram, e a partir de amanhã, então, volta o transporte escolar da forma que a gente solicitou. Isso é bastante salutar, afinal de contas, quando tem que cobrar, a gente cobra, e no momento de reconhecer, a gente tem que reconhecer. Então, parabéns. Eu acho que nem deveria ter parado, dada a importância do serviço, mas parabenizo por ter feito aí uma revisão no conceito e resolvido garantir esse serviço tão essencial para as mães e para as crianças. Queria também destacar aqui 3 ocorrências, uma do dia 3 de março, durante uma operação aqui na linha férrea. Policiais abordaram uma pessoa que se escondia no interior de um vagão, e ao ser verificado os dados dessa pessoa junto ao sistema de segurança pública, ela era procurada pela justiça, tinha sentença penal condenatória e estava usando como esconderijo os vagões abandonados aqui da linha férrea, pleno centro da cidade. A gente tem dito aqui, já várias vezes, vários vereadores reclamando, a Rumo precisa dar um rumo para esses vagões, do jeito que está, não dá para continuar. No dia 3 de março, também uma equipe aqui da primeira companhia, através do sistema Muralha Paulista, fez a prisão de um indivíduo que também estava com sentença penal condenatória e foi pego aí no programa Muralha Paulista. No dia 4 de março, uma equipe da Força Tática, também alertada pelo Muralha Paulista, aqui no Bela Vista, abordou o indivíduo aí com sentença penal condenatória por tráfico de droga, com pena mais de 5 anos. Então, só para ressaltar a importância desse sistema para a nossa cidade e continuar solicitando. Necessitamos de mais câmeras, necessitamos da sala de monitoramento. E é isso, senhor presidente, agradeço. Muito obrigado e tenham todos uma excelente noite. Muito bom. Próximo vereador inscrito, vereador Júnior Locadora. Pede a palavra, ela terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa noite, presidente. Olha, vereador Segala, nós vamos subindo nessa tribuna e cada vez que
parece que você volta nessa tribuna aqui, vereador Márcio. Parece que tem hora que parece que é a primeira vez. Dá uma sensação assim. Olha, juro por você, vereador Marcos, você tem que se controlar. Eu peço a todo dia, Deus me dê sabedoria. Na hora que eu subir naquela tribuna, Senhor, porque tem que se controlar, vereador Márcio. Tem que se controlar. Eu comemoro que aí vem a notícia. Mas está vendo como que dá para fazer? Está vendo como que dá para fazer? 30 dias essas crianças andando a pé, na chuva. As mães, está vendo como que dá? O que é 6 assinaturas de 100, hein? O que é? Eu falo para vocês, dá para fazer, dá para ajudar o povo, dá para se colocar no lugar do povo. Está vendo o que acontece? E os 30 dias que passou, que essas crianças sofrendo, chorando, sem aula, o psicológico dessas crianças, o que elas passaram, como que faz com os 30 dias? Por saber que é por ego, dava para fazer e não fez. Dava para fazer e não fez. E só está fazendo, sabe por quê? Porque a Câmara cobrou. E aí eu fico imaginando, você imagina o que não seria da nossa cidade se a Câmara aprovasse cada vez mais e cobrasse esse governo? Está vendo o que acontece? Está vendo, vereador Márcio? Vereador Segala, 30 dias, fazendo pouco caso, nem aí para as mães, nem aí para os pais, para as crianças. É impressionante, cara. É impressionante o que eles fazem. Planta dificuldade para depois vender a facilidade. Olha isso, cara. É impressionante. Comemoro sim. E parabenizo aqui cada vereador que cobrou, que estava nessa luta. Cada vereador que mandou essa demanda lá para cima, que foi em cima. Mas está vendo se não acontece isso daqui hoje? Faltou uma assinatura para ir pensar no povo. É impressionante, cara. Dá para fazer, dá para ajudar, dá para se colocar no lugar dessas pessoas. Eu tenho um vídeo, a mulher indo de cadeira de roda, vereador Marcinho, embaixo de chuva, cara. Não é possível, cara. Não tem sensibilidade em cima de um assunto desse. Não é possível. Tá vendo? Eu falei aqui, desce aqui, conversa aqui. Passou 20 minutos aí depois, já dando nota, já fazendo, já está na imprensa. Tá vendo como que dá? E se os vereadores não cobram? E aqui eu falo para todos os vereadores, está vendo a importância de cobrar? Está vendo a importância de brigar? Independente de oposição ou situação, é criança. É criança. E nós vamos continuar acompanhando. Porque ainda tem a questão da escola, que eu não tenho certeza, do Serralvo, que aí precisa também autorizar. Eu tive a informação ali. É para todas as crianças, independente se estudam em escola do estado ou do município. Todas as crianças têm o direito a esse transporte. Mas você está vendo, gente? Você está vendo como que dá? O tanto de coisa que esse governo podia te fazer bom para o povo. Mas eu fico pensando, se a gente não compra essa briga, se essa casa não compra essa briga, se os vereadores não compram essa briga, as crianças iam continuar indo a pé, cara. Ia continuar indo a pé. Andando. 4 quilômetros quase por dia e as mães quase 8. Mas é por isso que às vezes vale a pena, viu, presidente? É essa hora que vale a pena, que a gente vê que a gente está no caminho certo. Quando a gente cobra, quando a gente briga. E pode que quem não gosta da gente, pode ter, mas tem que engolir, porque nós estamos aqui, sabe por quê? Por causa do povo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, Emerson
Construtor, abre mão da palavra. Próximo vereador Júlio César Aparecido de Souza, abre mão da palavra. Próximo vereador é uma vereadora, Estela Alexandre Almagro, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Pena que o vereador Natalino já saiu. Que ele me inspirou aqui a chegar à conclusão que vassalagem não tem limite mesmo. Depois essa casa é chamada jocosamente escolinha do professor Raimundo, e tem gente que não sabe por quê. Senão uma senha de coisa séria. Não é ligaçãozinha de secretário de governo, não, e de prefeito, que o vereador tem direito de tirar. Isso é falta de respeito com o eleitor. E tenho certeza absoluta que a grande maioria do seu partido político deve estar morrendo de vergonha, vereador Natalino, morrendo de vergonha. Mas vou dar uma lição para o senhor. Sua assinatura não foi retirada não, tá? Está aqui, o senhor não pediu, a lista está comigo, e vou agradecer, inclusive. Para o senhor tirar, o senhor tem que vir aqui fazer o procedimento, tá? Porque aqui não é escolinha do professor Raimundo, não. Parece, mas não é. Então tem que fazer o procedimento direito. Porque, senão, se cair a outra aqui que eu vou continuar esperando, eu ainda vou investigar. Porque aqui tem problema do grande, não é só nessa patifaria que a Suelen fez, não. E que não é, viu, vereador Elinho? O senhor sabe o quanto de respeito, mas não sei porque que o senhor está comemorando, porque a nota oficial ainda não saiu. TV, por favor, vamos ler a matéria do jeito certo. Vamos ler a matéria como um todo. Jornal da Cidade subiu a matéria. Dá para ampliar? Vê se dá para ampliar aí, olha lá. Aguarda-se um comunicado da prefeita até o final da tarde desta segunda-feira. Põe a segunda, por favor. Aumenta, por favor. Vamos lá. Fala baseada na fala do líder da prefeita. Que situação do Sandro aqui, gente, ele merece um prêmio, né? Porque tem que ser guerreiro para ser líder de um governo desse. Jesus amado. Não é? Muito difícil. Aí ele foi lá, gravou um vídeo e falou, gente, calma, a prefeita vai... Ela é sensível. Sensível, caramba. Insensível. Despolitizada, despreparada, perde um edital depois do outro, não respeita prazo. A partir de uma decisão da prefeita Suelen Rosim, as crianças voltarão a ser transportadas até pelo menos o final do ano. Tempo suficiente para se fazer a nova licitação. Pode tirar. Ah, prefeita, para de fazer o Sandro passar vergonha. Tinha que ter feito o vidinho pedindo desculpa, pedindo perdão para as mães. E voltar atrás por inteiro, nota oficial, coisa republicana. E vou agradecer ao vereador Natalino. Se você não tivesse assinado para depois dizer que quer desassinar, mas ainda não desassinou, porque a sua assinatura está aqui, não tinha ficado com medo. Me perdoem os vereadores da base, mas a prefeita não respeita nenhum de vocês. Não respeita. Está pouco se lixando. Pouco se importando, respeitasse, e até o jornal foi elegante com o André. Foi elegante, porque na matéria o jornal diz, olha, se o André não aceita o pedido da Estela e faz a reunião, mas não assinou a SEI, vereador André, não quis investigar. E a prefeita também não te respeita, não respeita o Júnior, não respeita o Emerson, porque proibiu o secretário de Educação de vir aqui construir saída. Isso é respeito republicano. Mas ela não tem. Não tem. E vou dizer mais. Vereador Segala nem tinha chegado, não tinha assinado. Não assinou. Então nós temos 5. Olha, prefeita, que susto que você levou com 6. Que susto que você levou com 6. Viu, pais, mães, é só quando o vereador se levanta e tem coragem de fazer o seu papel, que a prefeita para de torturar o povo, para de fazer essa malandragem, joguinho de cena sem vergonha, desrespeitosa, dando pouquíssimo valor, nenhum valor para o poder legislativo, e menos ainda para a população que a elegeu. Viu, Tarcísio? Pois culpa no você, viu, Tarcísio? Você erra pra caramba. Na educação, você é um desastre. Na segurança, nossa, um problema depois do outro. Mas essa decisão não é culpa do Tarcísio. Essa eu não vou cobrar de você, Tarcísio. Cobrar da prefeita. Mas ela tentou terceirizar para você.
Como se ela não tivesse lido o convênio, que há muito tempo já diz que é 2 quilômetros. Que pouca vergonha! Que pouca vergonha! Se não passam medo de uma comissão especial de inquérito, que eu vou dizer, continua sendo necessária. Porque a volta do status quo ante, porque isso a população já tinha, os pais já tinham. Não faz mais do que obrigação de fazer o restabelecimento. E tem que pedir perdão pelo que fez o povo passar até aqui. Mas isso não tira o fato de que ela prorrogou, cancelou a prorrogação, pagou por indenização no ano passado, fez um emergencial nas coxas, horroroso, criminoso, cancelou depois e começou o ano de 2026 pagando por indenização. Nenhum procedimento burocrático ainda para essa licitação que o líder falou aqui. Tem que ler, Sandro, tem que olhar, porque aí você também não passa vergonha. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, inscrito vereador Marcelo Afonso, abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Márcio Teixeira, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa tarde a todos. Já vou falar aqui que eu não vou retirar minha assinatura não, viu? Porque é o seguinte, ou o governo faz política e acerta com o Estado autoriza, mas o governo pode fazer a resolução. E eu peço para todos os vereadores, para a gente começar também uma briga, incluindo nessa resolução do governo municipal, do transporte público de nossas crianças, que diminui a quantidade de quilômetro. Uma cidade com 350 mil veículos, todas as escolas estaduais, se vocês começarem a observar, estão em gargalos de trânsito, em grandes avenidas, como a da Cariane, na Avenida do Meridota, como Estela Machado. Imagine a criança que estuda no Estela Machado e mora lá na Industrial, lá no meio da antiga CEAGESP, e vem a pé. Eu acho que 1 quilômetro. E tem que fazer essa resolução, porque a educação, no final, sobra dinheiro. E, então, eu só vou ficar feliz, faça política, vai amanhã cedo, ou traga para si a responsabilidade das crianças das escolas estaduais. É isso que eu quero. Parabenizar todos os vereadores que lutaram, eu sei que a casa inteira, todo mundo preocupado. É a função nossa e a cidade briga. Agora, TV Câmara, me coloque, se eu não me engano, a foto 1 é das leucêmias, por favor, que eu esqueci nos 10 minutos. TV Câmara. Senhoras e senhores, essa é uma árvore invasora. Eu sou o lutador. Então, doutor Segala, eu vou dar uma sugestão de uma segunda pauta para a secretária do Meio Ambiente, porque é uma secretária de uma pauta só, a concessão do lixo. Então, eu vou dar uma segunda pauta. Tem uma lei agora aprovada, nós temos que combater essa árvore. Não só que ela é uma invasora, e a gente tem hora que reclama da CEAR, da CEURB, né? Eu vejo na maioria de canteiros centrais essa árvore crescendo. Ela dá um retrabalho. Para ela estar lá, Leucena, você pode ver, ela é uma infestação. Uma árvore dessas é milhares de sementes. Ela cresce praticamente 10 centímetros ao dia. Ela adora lugar degradado. Primeira coisa, eu quero pedir em todas as passagens, fundo de vale, o cercamento. Eu estou dando um toque para ela, para um segundo serviço, né? E cuidar da nossa segurança. Se pega todas as passagens, fundo de vale, você passando de madrugada, essas árvores estão entrando na avenida. Se vocês pegarem a passagem do Beija-Flor para o Meridota, fora os Noia que tem lá, né, que é a cidade da invasão que eu falo, e já fui para tudo quanto é órgão de... Não vou nem comentar. Mas eu estou dando aqui uma dica de um trabalho que ela pode fazer, doutor Segala. Porque fora elas estão invadindo em tudo quanto é área, ela prejudica o sistema público de limpeza.
E nós, bauruense, vamos pagar mais de R$200 a tonelada na nova concessão da massa verde, viu? Então, só quero deixar aqui um trabalho que ela já possa fazer, porque retirando essa árvore, começar um projeto, né? Tem um projeto de novo, vamos pegar um terceiro, com tantas pessoas competentes nessa cidade. Né? A gente tem um viveiro, a Lourdes, que todo mundo conhece, nós temos o Luizinho do Botânico, são casos de sucesso que essa cidade tem em produção de muda, mas a gente precisa plantar. Então, a gente tem que retirar essas árvores e plantar as mudas do viveiro, as mudas do botânico. E vai diminuir muito a limpeza pública de cortar o mato de praças, que elas que invadem. Aonde fica mais dificultoso chegar ali com a motopoda. Estou dando dois tipos de serviço que ela pode fazer. Não só pensar num, que é a concessão do lixo da cidade. Obrigado. Obrigado, excelência. Próximo orador inscrito sou eu, vereador Marcos Souza. Peço a palavra, peço que o vereador Dário assuma a presidência, por favor. Só aproveitando a fala do vereador Márcio aqui sobre as leucênias, viu, vereador Márcio? E chamar a atenção também do vereador Manuel Luzila. Foi construída uma barragem da água do sobrado, que é para conter a água de chuvas, para evitar erosão não, as enchentes aqui. Lá, só tem leucena. Ou seja, a pergunta que eu faço, e aí, o senhor que é o especialista da área, está segurando alguma água lá nesse local? Porque só tem leucena no local. Seria importante dar uma olhada, porque no local onde está tomado de leucena, não tem espaço para água, não tem espaço para conter essa água. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez parte dessa enchente que nós estamos sofrendo aqui, na Nuno de Assis e nas Nações e tudo mais, tem a ver, pode ser, não posso, estou afirmando, mas eu passei lá recentemente e está 100% tomado de leucena, um local que foi construída uma pequena barragem para segurar a água, as águas das chuvas. Fica aqui, viu, Manelozila, a região que o senhor defende tanto, o senhor que brigou também para a construção, desde sempre, desse local, seria importante dar uma olhada nesse local, fica a sugestão. Eu queria deixar registrado que houve a confirmação agora à tarde, que realmente os alunos da escola municipal já teve autorização da empresa para poder fazer o transporte dessas crianças da Secretaria Municipal de Educação, que até então, da rede estadual, não se tem nada ainda, nenhuma autorização da rede estadual para as crianças. Então, seria importante que o pacote fosse completo. E eu queria deixar aqui um registro, um agradecimento ao deputado federal João Cury, que encaminhou para a cidade de Bauru uma emenda de R$650 mil para a saúde, sendo R$250 mil para custeio de média e alta complexidade, contribuindo para a manutenção e ampliação dos serviços especializados da saúde, e mais R$400 mil de investimentos na média e alta complexidade. Então, para custeio, R$250 mil para custeio e R$400 mil para investimentos. Os nossos agradecimentos ao deputado do MDB, João Cury Neto, por essa emenda no valor de R$650 mil, que a cidade agradece e precisa tanto. Do mais, desejar uma semana abençoada a todos. Muito obrigado. Muito bem, senhores vereadores, nós chegamos ao final de mais uma sessão na Câmara Municipal. Antes de encerrar, nós temos aqui a solicitação de diversos vereadores. Eu vou pedir desculpas, doutor Segala. Vossa Excelência está inscrito aqui. Eu peço desculpas e agradeço ao colega.
Aí, antes de encerrar, temos mais um orador inscrito, o vereador Dr. Segala pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Eu peço desculpas pela gafe, doutor. Está inscrito. Nenhum problema, senhor presidente, eu agradeço. Muito obrigado, cumprimento a todos, já que eu não usei da palavra na hora normal, então não tive oportunidade de cumprimentá-los. Senhores, em fevereiro de 1972, eu estava colando grau como engenheiro mecânico. Em 1976, 4 anos depois, eu disputei a presidência da Associação dos Engenheiros de Bauru e fui eleito. E assumi, então, como 10º presidente da ASENAG. Depois disso, os senhores se recordam, a minha vida deu uma mudada. Eu acabei indo parar na atividade de promotor de justiça e precisei explicar para muita gente por que eu tinha deixado a engenharia para ingressar como promotor de justiça. E a primeira coisa que eu dizia é que eu não tinha absolutamente nada contra a engenharia, porque eu amava a engenharia. E a prova disso é que, mesmo trabalhando como promotor de justiça, eu continuei dando aula na engenharia. E dei aula até 2005 na Faculdade de Engenharia. Como os senhores sabem, eu muitas e muitas vezes aqui, na tribuna, sugeria aos senhores que, quando tivessem algum problema técnico, que não soubessem como enfrentar, para decidir um processo ou um projeto que exigia conhecimento técnico, como é o caso da estação de tratamento, como é o caso agora do lixo e outros mais, recorram à Associação dos Engenheiros. A Associação dos Engenheiros tem um histórico de participação em lutas aqui na cidade de Bauru para contribuição para o desenvolvimento da cidade. Muitas e muitas vezes a associação foi solicitada a colaborar e esteve presente, se fez presente, colaborou. Eu já contei para os senhores aqui que aquele viaduto que está lá na Rodrigues Alves, sobre a rodovia Marechal Rondon, era para ser construído com uma única pista. A Associação dos Engenheiros, presidida naquela época pelo engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, lutou contra isso. E o viaduto está lá com 2 pistas, o que seria muito ruim para a cidade de Bauru se não fosse assim. Eu reforçando, então, esse aviso de que os senhores podem contar com a Associação dos Engenheiros, eu quero dizer para os senhores que agora tem um reforço nessa afirmação. Acabo de ser eleito vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos em Bauru, em eleição ocorrida na sexta-feira. Então, vou ler aqui a chapa para que tenham ideia dos colaboradores que podem estar à sua disposição. O presidente é o engenheiro civil Edivaldo Lopes Ferraz. Eu estou na vice-presidência executiva. O vice-presidente de engenharia é o engenheiro Franzolin. O vice-presidente de arquitetura é o arquiteto Cláudio Berriel Ricci. O vice-presidente de agronomia é o Renato Delgado.
O primeiro secretário é o engenheiro civil Walter Roberto Branco Folks. O segundo secretário é o Lucas Medeiro da Silva. O primeiro tesoureiro é o João Carlos Herrera. E a segundo tesoureiro é a Mariana Beatriz Rodrigues Martins. A SENAG tem ainda outros 10 diretores, de acordo com cada uma das especialidades que nós temos lá. Então, renovo aos senhores, usem a SENAG toda vez que precisarem, porque a SENAG está aqui para servir. Muito obrigado, senhor presidente. A gente agradece, doutor Segala, e parabeniza pela vice-presidência da SENAG. Muito bem, senhores. Agora sim, nós vamos passar a um minuto de silêncio, solicitado pelo vereador Pastor Bira, Aito Lucena dos Santos Faducci, Márcio Teixeira para o Sebastião Pomaro, do segundo cartório. O Dário Luiz pede para a dona Tila, é isso? Conceição da Silva. O Júnior Locadora pede para Amparo Miras Trombini. O doutor Segala pede para Sebastião Pomaro Gilberto Casal mesmo, não é aqui, né? É o mesmo. E o pastor Edson Miguel pede para Luiz Ricardo Silva Batista. Por favor, todos em pé. Muito bom. Chegamos ao final de mais uma sessão. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a sexta sessão ordinária do dia 9 de março de 2026, às 18h42. Tenham todos uma semana abençoada. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres da Câmara Municipal e também da nossa querida Bauru.